Eu sou Liane Becker e esse é o canal do YouTube da consultoria Estalo. Achou esse vídeo aleatoriamente no YouTube? Já está inscrito no nosso canal? Se não, te garanto que toda semana tu vai ter um conteúdo novo aqui. Te inscreve e não perde a oportunidade de receber as notificações desses materiais que nós elaboramos sempre de forma muito carinhosa para quem nos assiste e nos acompanha aqui no canal. O tema que eu venho tratar hoje com vocês é sobre feedback, um termo que criou até uma certa dificuldade em relação a gestores e equipe. Sempre quando se fala em feedback, parece que as pessoas meio que viram a cara, reviram os olhos. E é uma ferramenta de gestão sem sombra de dúvidas, com excelentes resultados, desde que seja bem aplicada. Mas afinal, qual é o mito do feedback, né? A gente acredita na consultoria e pregamos muito o conceito que a base do feedback é a base de uma boa relação. Se a tua relação estiver estruturada com vínculo e com confiança, seja tu como gestor ou seja tu participante de uma equipe e tu vai ter que dar um feedback para um par, se essa estrutura de vínculo e confiança estiver já construída, a facilidade com que essa comunicação, com que esse feedback vai acontecer, vai te favorecer e tu vai ter resultados muito mais expressivos. No entanto, o que a gente observa é que as pessoas saem fazendo feedback, muitas vezes por pontos que precisam ser melhorados, sem sombra de dúvida, sem antes ter uma estrutura de relação muito bem estabelecida com quem vai receber essa informação. A probabilidade da gente ter um fracasso ou uma dificuldade de tratar esse assunto é bem grande também. Então, eu sempre falo da importância do feedback em relação ao autoconhecimento, principalmente quando a gente fala de gestão. O quanto que esse gestor se conhece a ponto de entender quais são as suas questões em relação ao que está sendo tratado, para que simplesmente não fique um depósito de informação para outras pessoas, para quem está recebendo a informação. E não esqueçam, feedback é uma construção entre duas ou mais pessoas. Não se trata de eu falar algo que está desconfortável, me incomodando e simplesmente não abrir espaço de retorno. Se essa construção acontecer, pode ser que tu mude a tua percepção em relação ao que foi inicialmente tratado sobre o tema disposto nessa conversa. O espaço do outro é tão importante quanto o espaço da construção de relação, vínculo e confiança antes de iniciarmos esse feedback. Não esqueçam que sim, a gente precisa ter uma capacidade de escuta muito bem treinada e tem vídeos sobre isso na nossa websérie de comunicação. Então volta aqui para trás para poder entender um pouco sobre capacidade de escuta e empatia e sobre a nossa comunicação. Mas ainda sobre feedback, eu gostaria de trazer uma técnica para vocês, porque o pessoal que nos assiste aqui gosta da prática, né? Existem várias técnicas de feedback. Feedback sanduíche muito feito, muito falado e muitas vezes mal praticado e é um dos feedbacks mais fáceis. Feed forward, que é uma metodologia do Marshall Goldschmidt, que fala sobre a tecla de avançar do nosso controle remoto para a gente pensar que o que eu estou comunicando, a ação está no futuro. Eu não posso tratar coisas que já aconteceram no passado. Então, sempre quando eu utilizo a técnica de feed forward, eu estou falando sobre futuro, ações para frente. E eu não tenho que me deter ao que já aconteceu, por mais que esse tópico seja importante. Mas eu quero trazer para vocês a técnica do stop, start e continue. Bem prático, stop, start e continue. Se a gente montar um cenário em relação a isso, o stop é o que realmente eu quero fazer de consideração com essa pessoa, que ela deve reavaliar e até mesmo parar de fazer, porque não está contribuindo e está tendo impacto em relação à sua função.
O start são coisas que ela não vinha fazendo, mas eu preciso que ela inicie e eu preciso fazer a construção para que ela perceba a importância dessa ação. E o continue é potencializar o que essa pessoa já faz de muito bom, fortalecer essas questões que já trazem resultado e que eu entendo como positivo. Stop, start e continue. Uma técnica fácil de gravar, inclusive mentalmente. Os índices em relação ao feedback são bem assustadores. Tem uma pesquisa da Você SA que afirma que 92% do grupo que foi pesquisado neste momento tem dificuldade em realmente estabelecer, em fazer o processo de feedback. São pessoas que não conseguem praticar esse processo de feedback. E outra pesquisa também traz que 72% das pessoas de um determinado grupo que foi pesquisado afirma que gostaria de feedback semanalmente. Pois então, feedback não é algo que acontece em um único momento do ano ou numa situação específica onde eu tenho uma dificuldade. A gente tem que ampliar essa percepção do feedback para uma comunicação mais fluida, uma comunicação onde a gente trata o que é difícil e valoriza o que está sendo bem estabelecido. Não existe outra fórmula para fazer a gestão de uma equipe se não for dessa forma. Se tu tá gastando muito tempo com a operação e pouco tempo com o relacionamento com a tua equipe, tem alguma dificuldade em relação a tudo isso também. Cuidado! O recado que eu quero trazer para vocês é: se utilizem do feedback da melhor forma possível. Utilizem ele no dia a dia de vocês. Para isso, há de se desenvolver essa habilidade, essa prática diária. E não tem como ser diferente, nós temos que nos experimentar. Eu trouxe aqui uma técnica para vocês e vai ser um prazer se vocês me comentarem aqui embaixo do vídeo quais são as técnicas que vocês utilizam. Até o próximo vídeo!